Essa questão do empreendedorismo feminino tem uma série de números que são espantosos, né? E o bacana é que a gente sabe que mulher é a força, né? Mulher é o que está por trás e na frente de tudo, né? Mulher é que move o mundo. Mas, para nossa surpresa, nós temos números muito esquisitos, né? Tipo esse aqui. Embora as mulheres sejam 52% da população, elas ocupam posição de destaque apenas em 13% das 500 maiores empresas brasileiras. E parte desses 13% é de empresa em que a mulher é proprietária. Eu não tenho uma estatística não, mas se a gente tirar as empresas em que as mulheres são proprietárias, esse número ainda cai mais. Tá certo? Nós estamos falando aqui de posição de destaque. São mulheres que estão no cargo de presidente de empresa, que estão na alta gerência, né, na alta administração. Tirando as que são proprietárias, esse número vai reduzir. E isso é espantoso, né, pessoal? Porque a gente sabe que mulher é um ser mais organizado, mais estratégico, mais inteligente, né? Porque lida com muito mais coisa do que os homens, tem uma criatividade, né, total, e estão aí nessa posição com pouco destaque, né? Mas não é destaque, um pouco merecido, né? Eu acho muito estranho. Mas enfim, graças a Deus está mudando. E o que é o empreendedorismo feminino? Não é igual a todos os outros empreendedorismos, porque são negócios que a gente, quando fala de empreendedorismo feminino, a gente fala muito de empresas que foram idealizadas e comandadas por uma ou mais mulheres. Tá certo? Você ter a mulher criando a empresa é uma coisa realmente diferente, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, esse mundo é mais masculino majoritário, né? É mérito dos homens? Não sei, viu? Parece que isso é uma coisa que vem lá, né? Lá diante de Cristo. Que a mulher ficava, né? Como já o povo que fala das histórias do empreendedorismo cita que tudo começou lá atrás, né? Que a mulher ficava dentro da caverna cuidando dos filhos e preparando as alimentações, e o marido saía para caçar, né? Para trazer a pele e a caça para poder todo mundo sobreviver, né? Não tiro a importância disso, mas aí acontece que isso virou regra, né? A mulher não pôde sair para poder buscar, né, a caça do dia. E aí ficou, né? Fazer o quê? História da humanidade. Talvez em outro planeta isso seja diferente, né? Então, por que é fundamental estimular o empreendedorismo feminino? Veja bem, eu penso que não é necessário estimular, tá certo? Assim como a gente não estimula o empreendedorismo masculino. Mas é necessário dar algum tipo de prioridade, porque a gente sabe que tudo é difícil. Para as mulheres é mais ainda, né? Porque elas estão à frente da família, estão à frente da casa, né? Estão à frente da própria carreira. Isso tudo é muita coisa, né? E então por que é importante estimular? Para poder facilitar isso, né? Veja bem, a maior presença das mulheres nos negócios traz melhorias para a sociedade, para a economia e para as empresas, mas isso aqui é uma fala de marketing, porque no final das contas, todos os empreendedorismos têm essa importância, né? Seja o empreendedorismo negro, o empreendedorismo LGBT, o empreendedorismo infantil, né, que a gente está vendo os youtubers crianças, isso é muito interessante, né? O empreendedorismo feminino na internet também, né? A gente vê muita mulher hoje no YouTube, né? Influencer. Até parece, né, que está mais ligada à moda, blogueira de moda e tal, mas não é bem assim não, né? A gente sabe que o mercado financeiro está sendo muito bem conduzido. Tem muito podcast feminino que fala de empresa e de dinheiro, né? Isso é muito legal. A gente tem que ficar antenado para não perder o bonde dessa história. Mas enfim, isso aqui é uma definição de livro, né? Que a maior presença das mulheres nos negócios traz melhorias para a sociedade, para a economia e para as empresas, como se fosse possível ser diferente. A importância, ela está
Aqui também pontuado em questão de livros, eu trouxe aqui o pensamento do povo hoje, que é mais importante, né, que se destaca mais na questão do mundo empreendedor. E aí o povo fala que reduz a diferença de oportunidade de crescimento, de carreira para homens e mulheres. Por que isso se dá? Quando a mulher empreende, ela agrega outras mulheres. Mal do mundo, né? Porque o certo seria, quando o homem empreende também, ele dá oportunidade para as mulheres. Eu não vejo o homem dando prioridade para homens, né? Mas eu não vejo também facilitando para as mulheres, né? E isso ainda é um mundo muito desigual. Está na moda a questão do feminicídio, mas eu entendo, né? Na moda no mau sentido, né? Está tendo um feminicídio demais. E isso é altamente condenável, mas a gente não percebe as outras formas de opressão feminina no ambiente de trabalho, tá certo? Eu não vejo as mulheres tendo muita facilidade para o intraempreendedorismo, né? Que é empreender dentro das empresas. Isso é muito complexo, né? Porque parece que o mundo realmente quer ser masculino, mas não consegue, né? A questão toda eu percebo que passa muito pelo feminino, né? O dia que as mulheres resolverem se empoderar de vez, os homens estão perdidos, né? Além disso, o empreendedorismo feminino favorece a diversidade de negócios, graças às perspectivas inovadoras identificadas pelas empreendedoras. Isso também, pessoal, é conceito de literatura, porque a gente vê bordadeira, a pessoal de tricô, né? Aquele pessoal lá do Nordeste que faz milhões de coisas maravilhosas, né? A maioria de mulheres. Naquele mercado Ver o Peso lá em Belém, se eu não me engano, a gente vê 90% ali é mulher, né? Tudo trabalhadora, lutando, fazendo a vida da família, né? Isso parece que é relegado a segundo plano, né? Eu não consigo entender isso. Mas quem sabe, né? Um dia isso mude de fato. Mas enfim, gera diversidade mesmo. Eu não tô, assim, eu volto a dizer, eu não tô vendo muito essa coisa de homem lutando por homem, não. Mas eu não vejo homem facilitando, né, para a mulher. A mulher devia ter mesmo regalias em função das jornadas triplas e etc, né, que a gente sabe que tem. Mas vira perseguição. Além disso, auxilia na valorização de talentos de toda a organização e promove uma proximidade com a clientela de grande parte das companhias, pois as mulheres são para a maioria no Brasil. Isso aqui também é uma questão de marketing. E quando fala que a mulher está mais na direção de empresa, ou que está à frente daquele empreendimento, isso promoveria a proximidade de outras mulheres. Que eu também acho que isso aqui é só jogada de marketing, tá bom? Porque seja qual for a empresa tem sua personalidade. Então vamos dizer que a Coca-Cola tivesse uma mulher na presidência, isso não atraria mais mulheres para consumir Coca-Cola. Mas é uma visão também da literatura, né? Eu percebo que tem a ver com o mercado feminino, questão de moda, cosmético, joia, bijuteria, que aí se fala, né? Quando a mulher está à frente, que você teria mais mulheres consumindo. Teríamos que ver os números do mercado, né? Porque eu acho que é tudo igual, tá certo? Eu acho que a gente tem que encarar que tudo é muito igual, tá certo? As oportunidades têm que ser iguais, mas quem faz a oportunidade é a pessoa, né? Não adianta a gente querer que caia do céu, que não tem jeito, né? Então, essa a busca pelo lugar da mulher no mercado de trabalho tem que ser trabalhado e buscado pela mulher, não adianta querer cair do céu, né? Eu vejo hoje jovens, tanto feminino quanto masculino, com a mesma dificuldade para o primeiro emprego, para poder se posicionar no mercado, para ser alguém, né? Mas as mulheres são mais perseguidas, né? Também, infelizmente, por causa de assédio e outras coisas que nós ainda vamos falar aqui. Por que as mulheres empreendem? Existem algumas questões que são diferentes dos homens, porque o homem ele quer ser patrão de si mesmo, ele quer trazer um benefício para a família, ele quer ter gestão sobre a própria vida. Isso é comum entre homens, mulheres e qualquer outra classificação que você queira dar.
Mas hoje está muito demonstrado que a mulher está precisando de uma nova fonte de renda. O homem também, mas a mulher hoje, porque nós temos muita família que é só da mulher. E se aí a gente raciocina, né? Porque não tem o marido ali, porque separou, podemos dizer. Ou foi abandonada, né? Que no pessoal de uma camada mais que luta com mais dificuldade, a gente vê muito isso, né? Mas a mulher, ela tem um trabalho, mas ela precisa complementar a renda, porque esse dinheiro não dá. Quando o homem se separa, ele é dono de que família? Dele. Não é? Ele dá um percentual lá para cuidar dos filhos que ele deixou com a esposa, mas ele não tem aquela despesa toda, a mulher tem. Além da sobrecarga, né, de estar cuidando de filhos, de trabalho e tal, ela ainda tem que ter uma renda adicional porque perdeu, né, o dinheiro daquele provedor. E isso aí você vai falar, nossa, Marcão, mas isso aí você está exagerando um pouco, porque a mulher hoje em dia, ela já é muito, né, senhora de si. Eu concordo, mas você veja, vamos dizer que você tem um salário de 10 mil reais, o seu marido junto, vamos dizer que fosse 10 mil reais também. Você tinha um salário na casa de 20 mil reais. E você tem 2 filhos. O marido foi embora, você ficou com seus 10 mil reais. Ficou com 3 filhos. E ele dá 20% do salário dele para poder ajudar nas despesas dos filhos, né? Isso tem cabimento? A despesa que ficou com essa mulher. Então, esse motivo é um motivo diferente do homem empreender. Porque é uma necessidade de ter outra fonte de renda que é realmente uma necessidade. Tá certo? Não é para complementar para alguma necessidade, é para manter a família funcionando, porque ficou com ela, não é? E a gente vê muita família em que a mulher ficou, né, sozinha, talvez até por opção, porque o marido poderia ser uma bela porcaria, né? E ela cuida de pais, às vezes até de irmãos, né? Que a gente vê muito essa condição. E a mulher fica aí na luta. Então ela tem um motivo diferenciado para ser empreendedora. Tá certo? A gente, se vocês observarem aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios da Globo, que passa domingo de manhã, a maioria dos casos são mulheres. E isso é muito lindo de ver. Tem fabricante, né, que fazem artesãs, fazem bonecas a partir de pano, né? Outro dia eu estava vendo que ela fazia ursinho a partir da roupa do neném. A pessoa manda a roupa do neném para aquela artesã e ela fazia um ursinho com aquela roupa que já foi do neném. Isso é muito show, né? E coisas do gênero. A mulher realmente ela sabe se virar melhor do que o homem, né? Eu entendo que ela se desespera menos fácil do que o homem quando fica numa situação difícil, né? Além disso, a mulher procura um segundo motivo diferente do homem, é adquirir independência financeira. Quando a gente fala no empreendedorismo masculino, em que o homem empreende para ter independência financeira, é porque esse homem está procurando não depender do patrão. Isso é uma coisa. A mulher também tem isso. Ela pode ser advogada no escritório de advocacia e ela abre o próprio escritório para não ser dependente daquele chefe, né? Isso é um motivo normal. A gente quer não depender de patrão, quer ter a própria empresa. Mas a mulher empreende também para não depender financeiramente do marido. Ainda existe esse caso, tá certo? A igualdade feminina ainda não chegou no ponto em que a mulher possa dispensar a ajuda do marido quando ela resolve, né? Porque o cara é um chato, é um pela-saco, sei lá o quê, e ela resolve mandar ele embora. Antes disso, o prudente é a mulher ter independência financeira. Olha que pensamento interessante. Inclusive porque se ela não depender do cara, né, pode ser que realmente haja mais amor nesse casal, né? Então essa questão do empreendedorismo feminino tem nuances que a gente não percebe, porque a vida das mulheres é mais difícil, né? Eu acredito. O danado também é que o terceiro motivo que está aqui é o fato de ter pouco cargo de liderança para mulheres. Eu acho que isso está mudando, e mudando a uma velocidade bem rápida. Mas as estatísticas e os números que a gente vê para todo lado falam isso.
Os desafios, então, eles são muito parecidos com os outros empreendedorismos, mas eles têm características um pouquinho diferentes, né? Porque a mulher é mãe. Sabe? Não, professor Marcão, é claro que mulher é mãe, né? Eu sei. Mas ser mãe e ser nesse confuso mercado de trabalho, isso não é fácil, né? O home office ajudou um pouco, a gente vê muitos depoimentos disso, de que facilitou para a vida das mulheres, porque ela pode ficar mais perto do filho. E não é por causa de amor, carinho e tal, não, né? É para poder realmente observar como é que tá. A gente sabe de babá que maltrata, a gente sabe de escolinha que não cuida, né? Nisso a mãe consegue ter um diferencial ali, coordenando a vida do filho. E aí a gente vê, olha só que número interessante, 53% das empreendedoras brasileiras são mães. 53% das empreendedoras, ou seja, se eu tenho 100 empreendedoras, 53 são mães. E você sabe a confusão que hoje em dia é criar uma criança, né? E o bacana é que a maioria busca horários flexíveis quando elas são empreendedoras. E ela descobre que não é assim, né? O empreendimento consome enorme tempo, né? É o pior dos filhos. E aí traz muita falência, tá certo? A maioria das falências abreviadas são femininas, porque elas não dão conta. Isso é horrível, né? Mas enfim, os principais desafios, além da maternidade, por pior que a gente queira, né, fechar os olhos, por mais que a gente queira fechar os olhos, o assédio continua. Isso é uma coisa completamente inadmissível, né? A mulher ser assediada quando ela é empreendedora. Quer dizer, não basta toda a dificuldade de lidar com o cliente, lidar com o funcionário, né, com o colaborador, lidar com aquela coisa toda da empresa, tem que lidar com assédio, né? Assédio de cliente, assédio de funcionário, assédio de parceiro, assédio vamos dizer que ela é uma diretora, né, em uma empresa, assédio do dono da empresa. É uma coisa horrorosa, né? E nem sempre é possível denunciar, né? E às vezes acontece da mulher se prejudicar profissionalmente porque não pode sair, né? Ah, meu Deus, me assediou e tal coisa e tal. E isso realmente complica. Vocês veem aí muito comum quando finalmente alguém denuncia um assédio sério, né? A gente vê aí na mídia de vez em quando acontece. E aí mais umas 30, né, tomam coragem e falam que também foram assediados. E a gente vê casos impressionantes, né? O ser humano surpreende a gente todo dia. Mas a questão do assédio permanece e a gente tem que lutar contra isso, né? Hoje está muito em voga a luta do LGBT, do gênero, né? Tem até essa discussão da língua neutra, né? Mas o assédio acontece em todos os lugares, né? Em todos os cenários, e tem que ser realmente combatido. A pessoa precisa de ter respeito pela outra, né? A questão do preconceito, né, contra a mulher, quanto mais bonita, mais complicado é. Mas eu diria que as mais feias também, né? Que as bonitas me perdoem, as feias também sofrem o mesmo preconceito. A questão, a beleza chega a atrapalhar, dependendo da profissão, né? Mas, inclusive porque gera muito assédio. Mas o preconceito é um problema muito danado. Vocês me lembram que há uns anos atrás, as mulheres que eram atrizes eram consideradas prostitutas, não é? As atrizes, elas tinham carteira de trabalho escrita prostituta. Vê se tem cabimento. Os pais batiam, né? Expulsavam de casa quando a menina falava que queria ser atriz. É o cúmulo, né? A mulher empreendedora, até recentemente, né, quando abriu uma empresa, ficava com aquela coisa, né, de virou sapatão, né, tá querendo ser o quê, né? E isso, assim, é mais do que inadmissível, né? A mulher tem que ter direito de fazer o que ela quer.
Ela tem que ter condição de fazer aquilo que ela acha importante. A falta de autoconfiança, que é o próximo desafio, vem disso. Porque como a sociedade é contra, como ela fica preconceituada, como ela é assediada, haja autoconfiança, né? E aí, é difícil ter um exemplo, né, de uma mulher bem-sucedida. Um caso muito legal que passou na série The Crown, se vocês não viram ainda, vejam. Ainda mais que a Rainha Elizabeth está aí na mídia agora, né, para todo lado. The Crown significa em português a coroa. E a série está na Netflix, se eu não me engano, já está na 4ª ou 5ª temporada. E passa muito bem na 4ª, não lembro se 4ª ou 5ª temporada, me perdoa, o caso da Lady Di com o príncipe Charles. O Charles era um galinhão lá com as amantes dele, e principalmente a Camila, e a Diana ficava julgada para 5º lugar e não podia falar nada, pelo menos na série, né? Não dá pra gente saber se era a realidade, mas está exposto ali, né? A Diana resolve se rebelar, né, e arruma um namorado. Nossa, vira um escândalo, né? O Charles podia, porque era homem, ela não podia. E a Camila, lá pelo lado dela, né, aquela coisa mais louca, né? Como é que pode, né? Eu fico pensando, falei, gente, por que a Diana teve que ter aquela confusão com a vida dela? Porque o Charles era, né, o poderoso homem e tal coisa. Isso tem que mudar, pelo amor de Deus, né? E aí, como é que você tem autoconfiança numa situação dessa? É quase impossível, né? Quem vira a série vê que a Diana ficou bulímica, quase virou anoréctica, ficou muito perturbada. E agora nesse outro filme recente, o Spencer, a Kristen Stewart está perfeita no papel de Diana, dá para perceber o tanto que ela sofreu psicologicamente com a família real. Cadê? Como é que você tem autoconfiança numa situação dessa, né? Ainda mais que ela tinha que aparentar quando saía, né, para o mundo, né, na mídia, etc. Uma pessoa com autoconfiança, né? E como é que fica? Eu vejo a Luísa Trajano, né? Todo mundo de repente vira umas fofocas contra ela aí com a Magalu, né? Magazine Luiza. Ela não tá nem aí, né? Parece que ela é bem dona da vida dela. E tem que ser assim mesmo, né? Os invejosos que se coçem. O quarto desafio aqui, as várias jornadas. A mulher é dona de casa, ela cuida do marido, cuida dos filhos, cuida da mãe, cuida se tem uma empregada, uma ajudante, cuida daquela pessoa também, né? É responsável no trabalho, né? E se for professora, companheira de profissão aqui, sofre demais, né? Além de tudo, tem os alunos, tem o diretor da escola, tem todo um contexto que é pior ainda do que tudo, né? As mulheres todas deviam ganhar prêmio, gente, pelo amor de Deus, né? Como é que pode ser vitoriosa assim e ainda ser taxada, né? Assim, com preconceito, com assédio, etc. Isso é um absurdo. Além disso, uma coisa que pesquisando para esse nosso assunto hoje, para esse nosso trabalho hoje, a dificuldade de acesso ao crédito. Pode, mulher tem mais dificuldade. Os juros para a mulher, os juros para a mulher empreender são mais caros do que os dos homens. Eu não tenho os números não, mas eu vi uma série de matérias falando sobre isso e eu fiquei de queixo caído. Como é que pode? Como é que pode uma coisa dessas, né? Mas eu espero que isso mude. As mulheres vão à falência mais cedo. A maioria das falências, né? A maioria pode ser 51%, não precisa ser 90%, que os números eles mudam o tempo todo, né? Essa falência que a gente fala, né? Que a maioria das empresas que abrem e fecham até 2 anos, a maioria é liderada por mulheres. Eu acredito que muito é pela inocência, né? Pela falta de conhecimento do contexto global do que é empreender, né? A mulher começa fazendo unha, olha como é que eu tô preconceituoso também, né? Começa fazendo unha, e aí a clientela, né? Os amigos e tal, as mulheres dos amigos fazendo unha com ela abre um salão. Quando ela abre o salão, aí que ela fica sabendo que ela tem que ter um CNPJ, que ela tem que pagar imposto, que ela tem que pagar uma série de tributos, né? Aí ela consegue superar essa fase
e contratam um ajudante. Aí vem a FGTS, vem as leis trabalhistas, aquela pessoa vai embora, processa ela, né? Acaba falindo. É muito isso, né? A inocência da gente querer empreender sem saber das dificuldades desse contexto, né? Eu adoro empreendedorismo, mas é um grande desafio. Não é uma coisa realmente fácil. Eu trouxe umas ideias de negócio para empreendedoras. Olha só, soluções de software, que é bem moderno, né? As mulheres estão aí bem destacando no mercado de tecnologia. Cosméticos, joias e bijuteria, né? Você vai lá que homem vai lidar com cosméticos, joia e bijuteria. Deve ser jogador, como é que era? Bicheiro, né? Vocês lembram disso? O bicheiro andava com aqueles colares de couro enorme. Enfim, né? Bem danado. Mas é um mercado natural para mulheres, né? Porque elas usam, elas sabem indicar melhor, né? Mas isso não tem nada a ver, né? Isso é para homem e mulher. Comércio de livros, porque combina com a mulher ser mais intelectual, né, do que o homem. Imobiliária, porque o charme feminino, né? A sedução. O homem que é corretor também tem que ser, né? Charme, tem que ter convencimento, persuasão. Mas a mulher, tem mulher que tem lábia, que mesmo comparando dois profissionais com lábia, com persuasão, a mulher vence. A mulher é campeã de argumentação, isso é muito legal, né? Agência de modelos também é uma coisa interessante para a mulher, né? Porque tem menos assédio quando a propriedade da agência de modelos é da mulher, né? Restaurante feminino, né? É uma coisa também inacreditável, como os restaurantes comandados por mulheres são melhores, eles são mais limpos, são mais organizados, os trabalhos são mais bem executados, né? Do que quando é coordenado por homem. A decoração de interiores também ela é mais naturalmente das mulheres, né? Que é atualmente a arquitetura de interiores. Mas isso é meio também, né, de literatura e marketing, porque a gente vê que tem decoradores homens que no final das contas eles têm mais nome do que muita mulher, né? Os decoradores mais famosos são mais masculinos do que femininos. A fotografia também é um cenário bom para as mulheres, mas também é um segmento profissional que os homens dominam, né, em termos de fama. A política, eu estou gostando de ver, né, nessas campanhas agora de deputado federal, estadual, presidente, as mulheres, né, se mostrando mais agora em relação a tempos atrás, né? Eu estou achando o máximo as candidatas à presidência, né? E eu fico encantado com a força, né, dessas candidatas à presidência. E o mais legal ainda é quando você para olhar as propagandas políticas, né? Que mostra assim, o dia do candidato, né? E aí mostra uma, mostra outra, mostra o cara, mostra o outro. Você vê que tem uma força diferente, né? Nessa mulher que está ali lutando por esse cargo de presidente do país, né? Tem uma consistência mais forte. Além do mais, um homem político parece que é tudo corrupto, né? Mulher tem mais o astral, né? A aura de uma coisa mais honesta. Isso é realmente muito legal. Vamos votar nas mulheres. A escola de idioma também é um segmento que é bem natural da mulher empreender. Talvez por causa da questão de facilidade de inteligência. Programas de apoio ao empreendedorismo feminino. Existe, tá certo? A gente não sabe. Não é divulgado, não sei porquê, mas existem programas de apoio específicos para o empreendedorismo feminino. Se você está querendo empreender e não sabe disso, fica sabendo. Há estruturas especificamente para mulheres. Eu trouxe aqui 3 exemplos. Uma é da Rede Mulher Empreendedora, que é sensacional. Procurem no LinkedIn que vocês vão ver lá. E tem o site também, né? Rede Mulher Empreendedora. Mas no LinkedIn elas são muito atuantes. Vai ter uma mentoria agora, se eu não me engano, dia 23, que está sendo bastante divulgado. Então, se você é mulher e quer começar a empreender, olha essa Rede Mulher Empreendedora aí que pode te surpreender, né? É uma coisa muito boa. Ela Vence também é um programa para mulheres.
E aí você vai lá, faz consultoria, eles te ajudam de uma série de formas. O programa I Entrepreneur Willing Woman Brasil é um braço, né, da parte internacional que também procura empoderar mulheres, né? E tem também assim na África, né? Tem na Europa, tem para todo lado. Mas essas entidades para empreendedorismo feminino na África que são fascinantes, sabe? Mas não tem a ver com o Brasil. Mas se vocês quiserem saber isso por conhecer, é realmente muito legal. Mas então essas três aqui eu trouxe em destaque porque realmente são confiáveis, né? Porque não é muito do meu mundo saber dessas redes, né? Mas tem o Sebrae, que é claro que é super importante, e tem mais uma série de fomentadores, né, de trabalhos femininos. Mas procura saber dessas três aqui que vocês podem ter um bom horizonte de trabalho. Características das mulheres empreendedoras. Aí você vai falar, nossa, professor Marcão, você já falou, a mulher é lutadora, ela é mais criativa e tal. Mas assim, vale a gente dar um destaque, né? Que a mulher é mais criativa mesmo, né? Tem que fazer as refeições, né, variadas, por exemplo, é um exemplo clássico de criatividade, né? As livros de receitas da nossa avó, né? As mães aí que se viram para poder fazer as crianças estudarem, né? Fazer criança tomar banho, né? Isso é coisa de mãe criativa. Pai não funciona. A mulher é empática, né? A mulher sofre junto. Homem nem tanto, né? Mulher é mais solidária, né? Mais colaboradora, mais parceira, né? Mulher tá para tudo quando a gente precisa, né? Soluções rápidas para problemas. Mulher é muito mais simples, né? Homem complica tudo. A mulher, ela sabe resolver tudo rapidinho, né? Mulheres inspiradoras. Você vai falar, nossa, professor Marcão, deve ter bilhões de mulheres inspiradoras, né? Sim, mas eu trouxe algumas aqui de segmentos diferentes para vocês verem que não é só a grande líder de empresa, né? Nós temos a Luísa Trajano, que é o exemplo da mulher empreendedora, né? Mulher forte. As entrevistas dela são fantásticas, né? Ela parece que é 5 pessoas, né? De tanto que ela tem, né? Ela é forte. A Cristina Junqueira da Nubank é um exemplo interessante, que é uma mulher linda, muito inteligente, muito espirituosa, ela é engraçada, né? E ela fundou o Nubank com 2 sócios. É uma coisa incrível, né? Super financeira, né? A Lady Di, que eu acabei de citar, ela revolucionou o mundo da realeza, né? Vocês vejam, ela virou, quase que ela suplantou a rainha em termos de popularidade, né? Parte do problema do casamento dela com o Charles é porque ela apagou o Charles completamente, né? Charles, que era o príncipe herdeiro do trono, virou marido da Lady Di, né? E ele não deu conta disso, que a gente percebe isso claramente. A Irmã Dulce é uma empreendedora que eu amo. Irmã Dulce é sensacional, né? E ela é exemplo do empreendedorismo altruísta. Ela nunca ganhou nada com aquilo, né? Ela sempre fez tudo pelos outros, né? Que é o empreendedorismo social, é outro tipo de empreendedorismo. Mas ela sempre foi sensacional, né? Sozinha ela fez e aconteceu. A Betty da Piquevit é uma amiga nossa aqui do LinkedIn, que eu adoro a Betty. Ela está à frente aí com mais 3 amigos do Pontos e Conexões, que é uma rede de reestruturação de empresa, valorizando a questão intergeracional e o antietarismo. Betty, você me desculpa se eu não estiver falando direito, hein? Mas eu entendo que é isso. E ela é top, né? Ela esteve agora em Israel criando parceria com empresários brasileiros e ela realmente é um fenômeno. Betty, parabéns. Francine Gunning, que é uma potência, né? E além de tudo é linda, né? Linda, 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 maravilhosa. E ela vem na segunda-feira que vem aqui nesse webinar para a gente discutir ainda o empreendedorismo feminino, só que aí num caso real. Nós vamos discutir com a Francine o que ela tem a dizer disso aí, do assédio, da dificuldade de ter crédito no mercado financeiro, a questão de ter jornada variada, né, de ser mãe, etc. Mas no caso ela não é mãe.
mas ela é mãe dos funcionários, né? E a Francine vai nos dizer dessa história toda que eu estou falando com vocês aí, em um caso real. A Ana Fontes é a criadora dessa rede Mulher Empreendedora, que também é uma mulher sensacional, amiga do LinkedIn, que é um exemplo também. E se você está lá no LinkedIn, segue a Betia, a Francine, a Ana para vocês verem o trabalho delas, que elas são realmente um exemplo a ser seguido. Obrigado por assistir ao vídeo, espero que o objetivo tenha sido alcançado. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço do professor Marcão.